A gente moramos aqui vai fazer 5 anos, dia 8 de outubro. Decidimos entrar na liderança por conta de ações sociais mesmo. Temos 175 famílias, temos 250 crianças de 0 a 11. Decidimos colocar mulheres na liderança porque geralmente tem homens, então eu acho que as mulheres devem ocupar os lugares, os espaços, que a gente tem que se empoderar. Eu sempre falo isso para as meninas. Então são 7 meninas, eu considero como guerreiras. O nosso objetivo está aqui é a questão da moradia, por conta que tem pessoas que não têm condição de pagar um aluguel, não tem condição de dar um estudo melhor para sua criança. Então a gente veio para fazer a diferença, entendeu? Aqui eu vou mostrar o morro, que aí vai ter uma visão bem nítida do tamanho da comunidade, porque a comunidade é um pouquinho grande, entendeu? Aí vamos subir no morro, só toma cuidado. Essa é a visão, a comunidade começa de lá, aí aqui dá uma atrapalhadinha, porque ela vai todinha. Tem famílias que moram na beira do córrego, e para você ver, ó, isso aqui é uma baixada. Quando chove, aquelas famílias que todas estão ali, elas são afetadas. Por quê? Porque a lama escorre com tudo, elas têm que colocar barreiras para não alagar. E na chuva aqui é um caos. A nossa função aqui não é o objetivo só doações de roupa, de calçado. O nosso objetivo também é a gente dar reforço, juntamente com o Amparo Móvel Esperança, a gente damos reforço de segunda a sábado, reforço para as crianças que não têm condição de ter um ensino durante essa pandemia, né? Essa é a nossa comunidade. E a gente tem as gestantes. As gestantes a gente fazemos kit, entregamos para elas. A gente tenta procurar também ajuda psicológica, fazemos palestra de violência contra a mulher. A gente também traz aqui também empoderamento. A gente pensa em trazer empoderamento para essas mulheres, não por conta que nós estamos aqui, que a gente não devemos se cuidar, entendeu? Então a gente tenta, enquanto a gente não ganha a nossa casa, a gente tenta trazer alguns benefícios para esses moradores. Então, aqui é o corredor, como pode ver, eles são divisórias, sempre tem uma entrada em cada beco. As casas são todas uma do lado da outra, não tem repartição, não tem a parte onde a gente vai jogar água, então isso afeta muito as nossas crianças, entendeu? Muitas crianças têm aquele tipo de alergia na pele, então a gente sempre tem que estar levando no pediatra. A gente antigamente não tinha agente de saúde, a gente tivemos que brigar para agente de saúde aqui dentro, por conta que já teve vários casos de Covid, vários casos de dengue. Graças a Deus o Covid aqui teve poucos. Os filhos não têm como sair, ficar o tempo todo preso dentro de casa, e aí a gente traz para eles brincar. E aí a questão da higienização, sempre tem que estar limpando, as crianças estão dando um banho com os tipos de sabonete mais específico por conta da alergia da pele que muitas crianças têm aqui. A maioria tem muita alergia na pele, entendeu? E a gente não tem doação de lona, a gente não consegue ter doação de madeiras, e é a hora que a gente fica de mão atadas para ajudar essas famílias. Graciele e Lauana Tainá, representantes da comunidade Mandela. Aqui a comunidade ela não tinha uma pessoa que tinha um local e levava para todas as pessoas, entendeu? A liderança, o pessoal passava e aí quem pegou, quem não pegou ficou sem. E aí o que acontece?
eu vim morar para cá, estava gestante do meu terceiro filho, uma gestação de alto risco, e aí eu me curei da depressão aqui. E aí eu sempre fui muito comunicativa, sempre fui de abraçar ocasiões, só que eu não sabia o dom que eu tinha. E aí eu conversando, eu entrei numa parte de uma liderança, e aí o pessoal falou assim: Grace, você que está correndo atrás, por que você não seja nossa líder? E aí o pessoal se reuniu e decidiram colocar eu como a responsável. E aí foi que eu procurei, tem que ter uma votação, procurei essas mulheres, elas toparam, e aí eu falei para elas, nós vamos entrar na liderança para fazer diferença, entendeu? Aí nós já começamos, teve um processo, tivemos que conseguir advogado, tivemos que pagar o cartório, juntar tudinho, e nós se juntamos tudinho, junto com a minha mãe também me ajudando. A gente conseguimos pagar esse registro e conseguiu o advogado gratuito pela Defensoria dos Direitos Humanos. Começamos a construir esse barracão para as crianças não ficarem na rua e começamos a fazer um cadastro, entendeu? Fizemos cadastro de cada família que tinha aqui, começamos a andar, conhecer mais a comunidade para ver qual que era mais a necessidade deles. Aqui eu falo que é como se fosse nós tivemos uma casa. Por quê? Tem a classe média, alta e a intermediária. Então a gente classifica dessa forma também, entendeu? Aqui dentro a gente classifica. Tem pessoas que são honestas, chegam na gente e falam: Graciela, eu não estou precisando, pode passar a minha para outra. Então a gente tenta ajudar aquela mãe que tem um pouquinho mais de filho, idosos, gestantes. A gente tenta dar mais uma prioridade para eles, porém não deixando de desmerecer os demais, entendeu? Então, geralmente, quando nós está aqui, a gente tem um cadastro, relatório e tudinho, a gente tem um grupo da comunidade, a gente manda, falamos o local, o horário que é para estar aqui e distribuímos o que é bem-vindo, o que trazem aqui, entendeu? Eu acho que eu escolhi mulheres porque elas têm que ocupar o lugar delas. Hoje, geralmente, é os homens. Então, a gente tem que ocupar nosso lugar e a gente tem que se empoderar. Então, eu selecionei cada um com cautela. A Laona é uma delas, é uma mulher negra, tem uma filha, é formada em psicologia. As demais têm um privilégio de ser comunicativas, tem umas que gostam de participar da ação social, são mães, entendeu? Então é essa função que eu decidi colocar elas. A partir do momento que ela resolveu montar a liderança, aí ela teve todo um processo, né, por exemplo, de ter os dados das mulheres, de anotar tudo, de deixar tudo registrado, de ter reuniões aqui dentro da comunidade e as pessoas ficarem cientes, né, de quem está perto, de quem é a liderança. Como eu nunca tive muito tempo assim, entre trabalhar e fazer faculdade, eu tive pouco tempo. Então, no caso, eu auxiliava mais ela na parte de quando precisava participar de alguma reunião, se precisasse ir na prefeitura, se precisasse a gente, por exemplo, procurar a EMA, esse tipo de auxílio que eu podia dar, né? Eu podia estar todo o tempo disponível, né? Mas assim, tem outras mulheres da liderança que, por exemplo, que não estão aqui agora, mas que sempre, assim, que às vezes deram força para ela, então daqui todos os dias, nas ações ajudando ela. Então assim, quando uma não pode, a outra ajuda e uma mão lava a outra, né? Porque muitas pessoas me procuravam para pedir conselho. Eu sempre fui uma menina muito caseira. E aí as pessoas chegavam em mim com uma facilidade e acabavam conversando comigo. E eu tinha uma mentalidade, como eu fui mãe nova, eu planejei o meu filho
eu criei uma maturidade muito cedo. E aí isso me ajudou bastante. E aí eu não sabia ainda que era ação social. Aí toda vez que alguém me pedia para mim ir num médico, eu ia lá, marcava consulta. No meu bairro, que era na casa da minha mãe, lá no Cerejeira, minha mãe mora lá, eu marcava uma consulta, eu não media esforço para levar a pessoa para o médico, eu não media esforço para ajudar. Eu pegava as roupas dos meus filhos mesmo, sem ter a condição, eu doava, entendeu? Aí quando eu cheguei aqui, eu me encontrei. E aí o seu psicológico tem que estar bom para você lidar com todas essas pessoas, entendeu? E aí eu percebi que eu me sinto bem, eu me sinto em paz, eu me sinto tranquila em ajudar essas pessoas. E é a frase que eu coloco. Para mim não importa se a mulher tem uma vida errada, para mim não importa se ela é uma drogada, não importa nada disso. Eu quero ajudar, mas não só a questão de doação, a questão da mentalidade. Se eu souber um lugar para me encaminhar eles, para se cuidar, se eu souber, se eu puder sair da minha casa, como eu faço, para me ir lá na minha igreja, no Aerorancho, sair daqui para me levar lá, eu levo. O meu objetivo, eu fui bem clara. Meu objetivo quando eu entrei na liderança, não é doação. Meu objetivo, eu falei, vou lutar para nossa casa. Doação é bem-vindo, porém é a moradia que a gente temos que ter, porque vai fazer 5 anos que nós estamos aqui. Aqui tem 250 crianças, não é pouca, entendeu? Então essas crianças, não é um preconceito morar na favela, mas as pessoas têm um tipo de preconceito da gente morar aqui, quanto para trabalho, quanto a gente vai no posto, a gente é tratado de uma forma diferente, entendeu? Então a gente tem que mudar essa visão, que só tem uma comunidade que lá tem tudo que não presta. Não, a gente tem que mudar isso, entendeu? Tem muitas famílias aqui que precisam, tem pessoas que vieram de outra cidade, tem pessoas que estavam morando na rua e decidiram vir aqui, então a gente tem que abraçar isso. E é um ditado que eu tenho, a gente tem que fazer o bem sem ver a quem, entendeu? Então a gente veio para fazer isso, a gente não pensa só em doação. Então enquanto a gente não consegue a nossa moradia, a gente traz o reforço, como eu disse, a gente começou agora uma aula de hip hop para dar para as crianças, a gente começou uma aula de violão, a gente tem culto aqui de segunda e na sexta a gente temos o pessoal da Universal e na quinta a gente tem um culto mesmo, das 7 às 9, a gente tem um culto da Igreja Manancial do Poder de Deus. Então a gente tem que trabalhar tudo, espírito, mente, tudo, o conjunto, entendeu? Tem bem pouca. A maioria das mães são solteiras, por algum ocorrido na vida delas não permaneceram. E as que são casadas, eles trabalham, né? E aí são serviços pesados. A única união que eu vejo deles é na parte de luz. Na parte de luz, os homens, né, no caso, que sabem mexer com a parte de elétrica, eles se ajuntam. Geralmente as mulheres mais se ajuntam para ter uma conversa, para ter uma ação. É difícil você ver homem numa ação social, alguma coisa. Então, é só nessa parte mesmo da energia elétrica. Caso é o contrário, eles estão no trabalhos e a maioria são solteiros. Eles ajudam, assim, se precisar descarregar alguma coisa, se chegar alguma doação, a montar alguma coisa. Mas caso ao contrário mesmo, são as mulheres que estão à frente. Estão à frente. Eu acho que as mulheres, como eu disse, elas estão querendo ocupar os lugares delas. Porque as mulheres têm que lutar para onde, porque elas podem, elas conseguem, só basta elas quererem e ter um objetivo. Então eu acho que é isso que elas estão acontecendo, as mulheres estão sendo mais dependentes, as mulheres estão mais empoderadas, as mulheres hoje em dia não ficam naquele mundinho preso, elas se soltam, então elas têm que ocupar os lugares necessários e devem ocupar. Eu acho que também é uma questão de iniciativa, sabe? De não ter que ficar sentada esperando. Então, assim, acho que se tem uma coisa para fazer, você vai e faz.
não tem que ficar esperando por ninguém, né? Então, assim, às vezes a pessoa não pode no momento, então a gente já prefere fazer, por exemplo, a gente mesmo fazer, do que aguardar pelos outros. Então, por exemplo, precisa ir na prefeitura, a gente já participou de reuniões, então, assim, se precisa fazer alguma coisa, a gente vai, faz, deixa as crianças com alguém, principalmente com a família. Então, dá um jeito, né, de poder ir atrás das coisas, sem ter que aguardar os outros. Então, acho que essa questão das mulheres mesmo seria uma questão de iniciativa. Eu acho que não, porque as mulheres são mais emotivas. Eu acho que pensa, assim, em questão de criança, acho que sabe a experiência, a vivência da outra mulher. Então, você sabe que é difícil quando você, por exemplo, está desempregada, tem filhos. Então, tipo assim, tem mulheres aqui dentro que tem 4, 5, 6 filhos. Então, acho que a gente consegue olhar mais por esse lado, mais emotivo, consegue enxergar coisas que talvez os homens não enxergariam. Eu imaginei, como ela diz, nós somos muito emotivas, então a gente vai ter uma visão além deles. Na questão deles, eles são meio chúcuros, então eu penso que ele pensaria mais em estabilidade. Eles iam querer crescer, entendeu? A ponto, eu vou ajudar, porém eu quero ganhar, entendeu? É por isso que eu ri. Tem pessoas diabéticas, hipertensas, tem pessoas com câncer aqui, tem idosos, tem pessoas que têm algum tipo de doença crônica, porque aqui é muito frio. Tem a tal da asma, tem a broncolite, Essa questão de gravidez também influencia bastante. Porque, por exemplo, eles falam, você tem que procurar o agente de saúde da sua região, que é para te ajudar a marcar exames, ou, por exemplo, você tem que informar o enfermeiro mais próximo da sua região. Então, assim, você achar um posto de saúde que te atenda, e aí que, por exemplo, que você consiga ter um atendimento, né, com qualidade, é isso que eu acho que se tornava mais difícil. Eu creio que quando tiver o agente de saúde vai melhorar bastante essa função, eu digo, de não ter que ficar procurando, até porque o agente de saúde pode te ajudar a marcar um exame, pode te dar orientação onde está tendo médico, várias coisas, né, que o agente de saúde pode fornecer. Que fazer as coisas, né, já esperando, né, mas a gente entende que lá na frente, por exemplo, quando cada um tiver a sua casa, vai lembrar dos tempos que passou aqui, porque não foram poucos, né? São 5 anos aqui de luta, então as pessoas, né, a gente espera que, acho que lá na frente a gente também, né, vai ter, por ter feito parte, de ter corrido atrás, de ter lutado. E por ter conseguido. Porque eu creio que a gente conseguiremos, entendeu? Então é um privilégio. E pedir para eles ter visão, não só aqui, mas nas outras comunidades, ter uma visão mais nobre, eles ter um cuidado maior, porque aqui não é fácil morar aqui, não é porque queremos, porque a gente queremos o bom dos nossos filhos. Então, a gente não sairia de um aluguel ou de uma casa, de um parente, para vir morar numa favela porque eu gosto, porque eu estou aqui por ambição, que é esse o pensamento deles, entendeu? Então, eu acho que eles deveriam ter uma visão mais nobre. E quando tirar essas famílias desses locais que são invadidos, cria algo. Tem tanto espaço para eles, tantas criatividades para eles acrescentarem nesses lugares para não ter mais favela, entendeu? Se eles tivessem essa visão de criar, de ter uma mentalidade mais efetiva, de ter mais projetos em mente, não existiria favela. Que a comunidade chama de Mandela é aquela música, Ui, partiu pro Mandela. Então, aí tem um morro, então Morro Mandela, entendeu? Aí a gente colocamos, porque não pode falar favela hoje em dia, né? Então nós colocamos Comunidade Mandela. Por que não pode falar favela? Porque eles falam que é um preconceito. Um preconceito. A gente não deve falar favela, a gente tem que falar comunidade. Eles quem? Esses grandão. Então, comunidade para eles fica mais fácil. Como se fosse, vamos supor, comodato. Comunidade, tipo,
Na minha lógica é como se fosse isso aí, mas é comunidade. Comunidade é uma favela, para falar a verdade.